Levítico capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar, por erro de algum dos mandamentos de o Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá por seu pecado que pecou um novilho filho inteiro de vaca ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda do ajuntamento, perante a face de o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante a face de o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda do ajuntamento. E o sacerdote molhará seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante a face de o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote daquele sangue porá sobre os chifres do altar do perfume de especiarias aromáticas, perante a face de o Senhor, que está na tenda do ajuntamento, e todo o demais sangue do novilho derramará no fundo do altar do holocausto, que está à porta da tenda do ajuntamento. E todo o sebo do novilho da expiação levantará dele, e o sebo que cobre a fressura, e todo o sebo que está sobre a fressura, e os 2 rins, e o sebo que está sobre eles, que está nas tripas, e o redanho de sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício gratífico, e o sacerdote o acenderá sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com sua cabeça, com suas pernas e suas entranhas, e seu esterco, enfim, todo aquele novilho, levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, queimar-se-á. Mas se toda a congregação de Israel houver errado, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra um de todos os mandamentos de o Senhor, que não deve fazer-se, e forem culpados, e o pecado que em contra pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho filho de vaca por expiação do pecado, e o trará diante da tenda do ajuntamento, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, perante a face de o Senhor. Então o sacerdote ungido do sangue do novilho trará à tenda do ajuntamento, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e dele 7 vezes o espargirá perante a face de o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar, que está perante a face de o Senhor, na tenda do ajuntamento, e todo o demais sangue derramará no fundo do altar do holocausto, que está diante da porta do ajuntamento, e tirará dele todo o seu sebo, e o acenderá sobre o altar, e fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe perdoar-se-á. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, isto é, expiação do pecado da congregação. Quando pecar um maioral, e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos de o Senhor, seu Deus, que não deve fazer-se, e assim for culpado, ou seu pecado que pecou lhe for notificado, então trará pela sua oferta um cabrão das cabras, macho inteiro, e porá sua mão sobre a cabeça do cabrão, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face de o Senhor. Expiação de pecado é. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação
e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Então, seu demais sangue derramará no fundo do altar do holocausto. Também acenderá sobre o altar todo o sebo com o sebo do sacrifício gratífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação de seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos de o Senhor que não deve fazer-se, e for culpada, ou se o seu pecado que pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabrinha, fêmea inteira, por seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a expiação do pecado degolar-se-á no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará seu sangue e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o seu demais sangue derramará no fundo do altar, e tirará todo o seu sebo, como se tira o sebo do sacrifício gratífico, e o sacerdote o acenderá sobre o altar, por suave cheiro ao Senhor, e o sacerdote por ela fará expiação, e lhe será perdoado. Mas, se por sua oferta trouxer cordeiro, para expiação do pecado, fêmea inteira será que trouxer. E porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e o degolará por expiação do pecado, no lugar aonde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Então todo o seu demais sangue derramará no fundo do altar, e tirará todo o seu sebo, como se tira o sebo do cordeiro do sacrifício gratífico. E o sacerdote o acenderá sobre o altar, em cima das ofertas acendidas de o Senhor. Assim, o sacerdote por ele fará expiação de seus pecados que pecou, e lhe será perdoado.